Olá, boa noite. Bem-vindo ao nosso podcast Relembrando a História. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Espero que estejam gostando do nosso podcast e ouça a qualquer momento. Muito obrigado por escutar a gente. Eu sou o Guilherme e hoje vamos falar sobre o livro A Relíquia. Obrigada, Guilherme. Bem, meu nome é Maria Beatriz, sou também do segundo B e apresentarei a vocês agora o contexto histórico, literário, autoral e artístico desta obra. Comecemos pelo contexto histórico. No século XIX, a Europa vivia a segunda fase da Revolução Industrial, com exceção de Portugal, que era considerado um país estacionado, entre aspas. Na obra realista A Relíquia, encontramos um essa questionador dos valores provincianos do conservadorismo português. A Lisboa da época recebia profundas influências francesas e a síndrome de um país periférico, que passava ao lado das grandes nações, figura no romance de Essa como retrato da época. A Relíquia possui uma forte intertextualidade com a Bíblia, e o narrador tece várias críticas à Igreja Católica, ao catolicismo exacerbado da sociedade portuguesa, à hipocrisia e ao falso moralismo. No contexto literário, sabemos que o romance é narrado em primeira pessoa. O personagem principal tem múltiplas facetas. O autor utiliza várias frases sarcásticas e figuras de linguagem para descrever o retrato fidedigno da realidade portuguesa da época. Outra característica marcante é o detalhamento minucioso que ele faz dos lugares, dos objetos e dos vestuários. Bem, falaremos agora do contexto autoral. Em Portugal, no século XIX, contexto desta obra, o catolicismo já estava em decadência, mas a sociedade em geral buscava viver de aparências. Essa de Queiroz busca, portanto, demonstrar o atraso de seu país, além de demonstrar ceticismo, em relação à religiosidade, através do protagonista Teodorico Raposo, que se finge de religioso para ganhar a confiança e a herança de sua tia. E por fim, o contexto artístico. Essa de Queiroz participou das conferências democráticas do Cassino Libonense, realizadas por intelectuais portugueses como Antero de Quental, Amário Ortigão e Oliveira Martins, a partir de março de 1871. A produção artística e intelectual, fruto dessa série de reuniões, deu origem à chamada Geração de 70, que tinha como um dos principais objetivos criticar a realidade portuguesa, que para eles era considerada decadente em vários aspectos, se comparada com a realidade de outros países europeus no contexto do século XIX. Bem, esta é a minha parte e agradeço por terem ouvido até aqui. Vamos falar uma síntese do capítulo 5 deste incrível livro. Ao chegar em casa, Teodorico é recebido com afeto e atenção por De Patrocínio, que se deleita com suas narrações. A relíquia é posta no oratório para ser aberta durante o jantar. Tite ainda revira suas malas atrás de provas mundanas, mas se dá satisfeita ao encontrar apenas mais relíquia. À noite, reuniram-se todos os amigos de Patrocínio para jantar, inclusive o padre Negão, que, para a preocupação de Teodorico, andava muito próximo de Tite. Após as mais santas e onistas narrativas do protagonista, chegou enfim a hora mais esperada. O desembrulho da relíquia, feliz ou infeliz. Após revelar-se que era coroa de Cristo, descobre-se que no embrulho, no lugar da mesma, a camisola de Miss Maria. Teodorico precisou abrigar-se num hotel, pois fora expulso de casa. Passou então a vender as relíquias restantes e, com o dinheiro destas, fabricar e vender suas próprias. Apesar do grande lucro, acabou por falir posteriormente e precisou mudar para um quarto menor. Certo dia, recebe uma carta informando o falecimento de sua tia. O fato dele ter dividido sua herança para os padres e amigos e não ter deixado nada significativo para si, arrastado com as notícias, o protagonista tem uma visão de sua consciência transfigurada, onde ele aprende várias lições sobre seu falso comportamento. Com o passar dos dias, Teodorico encontra-se com Crispin, no qual em tempo de colégio. O protagonista era motivacionado pelo amigo. Agora, esse amigo se torna o dono do negócio da família
e, ouvindo a história melancólica de seu confrade, acabou lhe oferecendo um emprego. O laço de camaradagem foi crescendo gradualmente, até que o protagonista conhece Jesuína, irmã de Crispin. O rapaz e a moça vão conquistando intimidade aos poucos. Posteriori, foi indagado como seu amigo, no qual perguntou se Teodorico tinha algo nas entrelinhas com sua irmã. No começo, sentindo-se desconfortável, o protagonista teve uma leve sinapse de mentir, mas logo revelou a verdade e também enfatizou que seria um bom marido. Teodorico, por fim, se casa com a irmã de seu amigo e passa a viver uma vida comum. Arruma um emprego, torna-se um pai, mas não consegue deixar de pensar que, quando entregou a encomenda à tia, podia ter afirmado que pertencia a Santa Maria Madalena, já que o nome da santa coincidia com as iniciais de Miss Maria no embrulho do papel. Olá, sou o Marcos Vinícius, também do segundo ano B. Falarei resumidamente da vida e obra de Eça de Queiroz, que foi um importante romancista português do século XIX. Nasceu em 25 de novembro de 1845, na cidade portuguesa de Póvoa de Varzim. Suas principais obras, além de A Relíquia, foram Os Maias, O Primo Basílio, O Crime do Padre Amaro e muitas outras. Sua data de falecimento foi em 16 de agosto de 1900. A causa da morte foi tuberculose. Muito obrigado por terem ouvido o nosso podcast desse livro incrível que é A Relíquia. Finalizo aqui com uma indicação de filme de mais uma obra de Eça de Queiroz, O Crime do Padre Amaro, de 2002, que acaba de ser lançado na Netflix. Muito obrigado.